Rosh Hashanah, o ano novo judaico, ou como é chamado Yom Hadin, o dia do julgamento, é o dia mais poderoso, vamos dizer, que todo o seu ano depende desse dia. Como vai ser todo o seu ano em todos os sentidos? Saúde, como vai ser a sua saúde, saúde da sua família. Como é que vai ser o seu trabalho, o seu sustento, o seu salário. O que vai acontecer esse ano? Tudo depende desse dia. Não dá para entender que esse é um dia muito poderoso e muito importante. Porque é o dia que Deus julga a gente. Deus julga todas as criaturas que existem no mundo. Cada uma e uma. E vê, você fez isso, 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 que você fez de bom, que você fez de errado. De acordo com isso, Deus vai decidir se você merece um ano bom. Se você merece ter um ano bom e doce, realmente. Um ano cheio de coisas boas, cheio de bênçãos, cheio de sucesso, cheio de realizações. Isso vai ser decidido nesse dia, no dia do julgamento. Yom Hadin, o dia de Rosh Hashanah, que é essa quarta noite. Agora, essa semana. Agora, então, o que eu posso fazer realmente para eu merecer ter um ano bom e doce, realmente? Eu vejo, poxa, mas eu fiz coisas erradas, eu poderia ser uma pessoa melhor, poderia fazer mais bondades, cumprir mais os mandamentos divinos, mas e agora? O que eu faço? Como é que eu posso merecer realmente ter um ano bom e doce? E merecer todas as bênçãos possíveis, realizações, sucesso material, espiritual, sucesso familiar, sucesso no casamento, etc. Então aqui, nessa aula de hoje, eu quero trazer algumas dicas do que você pode fazer realmente para merecer um ano bom e doce. E como você pode aproveitar esse dia para você merecer ter um ano bom e doce, realmente. Quais são as leis e costumes e os motivos de cada um das leis e costumes que te faz no dia de Rosh Hashanah? São 2 dias. O dia começa à noite. Então, você começa a quarta noite. 2 dias. Então vamos lá. Vamos ver primeiro os costumes e a gente vai conseguir entender o que a gente pode realmente fazer para a gente merecer ter um ano bom e doce. Primeiro costume tem as rezas. As rezas do dia de Rosh Hashanah são rezas mais compridas. Existe um livro só das rezas de Rosh Hashanah chamado Mahzor de Rosh Hashanah. Existe transliterado, traduzido, etc. E na noite, na refeição de noite de Rosh Hashanah, tanto no primeiro dia, tanto no segundo dia, tem alguns costumes que a gente faz diferentes, que é pra gente merecer realmente ter um ano bom e doce. A gente pede pra Deus pra gente ter um ano bom e doce. Vamos lá. Vamos começar na ordem de acordo com os fatos, tá bom? Terminou a reza da noite, a reza chamada de Arvit, ou Ma'ariv. A gente vai pra casa. É bom trazer visitas, convidados, etc. Pessoas que não têm como cumprir essa mitzvah, não têm como dinheiro suficiente para fazer uma refeição festiva, gostosa, boa. Você coloca as melhores comidas. É costume, como todo Yom Tov, como toda festividade judaica, é costume comer carne e comer peixe também. Na mesma refeição. E primeira coisa, a gente faz o Kiddush. Cerimônia do Kiddush com vinho. É um Kiddush um pouquinho diferente. O texto que se fala é um texto para o dia de Rosh Hashanah. Antes do Kiddush, antes de começar a festividade, as mulheres acendem as velas. E em vez de, que nem as velas que a gente acende pro Shabbat, a gente fala, em vez de falar, que a gente fala Shabbat Kodesh, a gente fala Leyom HaZikaron. É o dia de Rosh Hashanah. E aí a gente faz a refeição, faz o Kiddush, depois do Kiddush, a gente faz o Hamotzi, pega 2 halot, 2 pães, e você faz a brachá de Hamotzi Lechem Min Haaretz, e se mergulha diferente, de modo geral, durante o ano, todas as festividades judaicas, e também no Shabbat, a gente mergulha em Achalá 3 vezes no sal. E Rosh Hashanah, não, a gente mergulha 3 vezes no mel. A gente quer mostrar que Deus, a gente quer ter um ano bom e doce. Que nem o mel. Depois disso, existe o costume de comer maçã com mel. Isso aqui é famoso, todo mundo conhece. A gente mergulha a maçã no mel. 3 vezes. A maçã no mel. E a gente faz um Yehiratzon, a gente pede para Deus o seguinte. A gente primeiro pega a maçã, faz a brachá de Bore Peri Haetz, que é a bênção que a gente faz para a maçã. Frutas que nascem na árvore, né? E aí, antes de comer, a gente fala... Yehiratzon lefanecha shedechadesh aleinu shana tovah metukan. A gente fala, Deus, que seja a sua vontade, que você renove esse ano, que esse ano que está entrando seja um ano bom e doce. Esse é o primeiro costume. Por que justo maçã com mel? Então tem uma explicação da Kabbalah, é trazido em vários livros, que fala o seguinte. Está escrito que uma pessoa que ele bebeu muito vinho, álcool, está um pouco bêbado, comeu um pouco de maçã, está escrito que isso abaixa o efeito do álcool. Assim também a gente pede para Deus, Deus, se teve um decreto amargo sobre nós, um decreto ruim, através da maçã a gente fala, Deus, tira um pouquinho o efeito desse decreto, faz ele não ser tão pesado. E depois mais ainda a gente mergulha a maçã no mel.
está pedindo para Deus e falando, Deus, não só diminui o efeito desse decreto ruim que está sobre a gente, sobre a nossa família, a gente fala também, o mel, ele tem uma coisa interessante. O mel, qualquer coisa que você coloca um pouquinho de mel, o gosto do mel fica mais forte do que o resto. Dá para sentir bem o gosto do mel. Ou seja, o gosto do mel, ele transforma tudo aquilo em mel. Tudo aquilo fica com gosto de mel, toda aquela comida fica mais doce. Se também a gente fala, Deus, não só que tira o efeito dos nossos decretos ruins, que se recaíram sobre nós por causa de alguma coisa que a gente fez, não boa, por exemplo, transforma todo ele em doce, que nem o mel. Transforma todo aquele decreto em uma coisa boa, não só tira esse decreto, não só anula esse decreto, transforma esse decreto em uma bênção, uma coisa boa. Depois existe o costume também de comer romã. O romã, a gente vai ver, tem muitas sementes. Então a gente pede para Deus também que a gente tenha muitos méritos. E que não são méritos, que Deus dê para a gente tem muitas bênçãos que nem as sementes que tem na romã. Tem lugares que falam que tem 613 sementes, que é que nem 613 mitzvot, mas não é exato isso. Isso é uma coisa mais cabalística. Se você abrir, você não vai encontrar 613 sementes exatamente, é uma coisa mais cabalística, que realmente lá, a romã também ela simboliza o cumprimento das mitzvot, dos mandamentos divinos. Depois disso, tem o costume de comer a cabeça do peixe. E a gente pede para Deus, por que a gente come a cabeça de peixe? A gente pede para Deus, que a gente seja a cabeça e não um rabo. Gente, tem uma importância, não seja um rabo. O que quer dizer o rabo? O rabo é uma pessoa que ele não tem importância própria. Maria vai com as outras, ele só vai atrás dos outros. Ele não tem uma importância, ele não tem autoestima. A gente pede a Deus, a gente não quer isso, a gente quer ser cabeça. A gente quer ser o primeiro que vai na frente, que tem entusiasmo, tem vontade. E que tenha autoestima suficiente. Que a gente não seja Maria vai com as outras, que não tem. A pessoa que vai com os outros é porque ele não tem nenhuma importância de si. Ou ele não vê nenhum significado para a vida dele. Ele faz tudo que os outros fazem, ele é que nem os outros. A gente fala, não, a gente quer ter um significado na nossa vida. A gente quer ter uma importância. Então a gente fala, Deus, a gente está comendo a cabeça, que a gente seja a cabeça e não o rabo, que ele vai junto com o corpo. Depois existem alguns costumes. Tem costume da halá que te come. No dia de Rosh Hashanah, seja uma halá agula, uma halá redonda. Não é aquela halá trançada, uma halá redonda. Tem várias explicações sobre isso, tá? Vou trazer uma explicação simples aqui. Que a halá ela simboliza o sustento. O nosso sustento, o pão. Pão é o nosso sustento que a gente come. Redondo significa que não tem fim. Ou seja, tem altos e baixos. Coisa que é redonda não está sempre igual. Ela tem altos e baixos, que nem uma roda, ela sobe, desce, sobe, desce. Assim também, a gente coloca na nossa cabeça, a gente está dizendo, Deus, a gente entende que realmente o sustento, todo o nosso sustento não depende somente da gente. Não depende somente da minha inteligência, do meu esforço, depende de Deus. Então a gente está se anulando para Deus dizendo, eu entendo que realmente tudo depende de você. Isso é importante nesse dia. Que no dia de Rosh Hashanah também é o dia que a gente está coroando Deus para ser o nosso rei. Todo ano, no dia de Rosh Hashanah, a gente está coroando para Deus para ele ser nosso rei. Como? Não existe um rei sem o povo. Um rei sem o povo não é nada. O povo tem que receber sobre cada um, na hora que coroa um rei, cada pessoa, cada um do povo, recebe sobre si que ele vai ser anulado, que ele vai cumprir todas as vontades do rei. Que ele vai cumprir todas as ordens do rei, todas as leis do rei. Assim também, a gente está dizendo, Deus, a gente vai cumprir tudo o que você quer nesse dia. A gente fala nas rezas de Rosh Hashanah o dia inteiro. Deus seja nosso rei e a gente vai estar subordinado a você. Assim também, a gente entende também através da halá agulá, halá redonda, que também até o sustento, tudo depende de você. Nada depende da gente. A gente tem que fazer um esforço, tem que se esforçar, tem que estudar, tem que correr atrás, procurar um emprego, se empenhar, dar o melhor de si, mas tem que saber que tudo depende de Deus. Tem que ter confiança e fé em Deus. Tem gente que costuma, tem várias coisas que a gente come, que são tipo indiretas que a gente está falando para Deus, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Por exemplo, tem gente que come cenoura, porque cenoura significa, vem da palavra de Gezer, que significa decretos, a gente pede para Deus, anula os decretos. Assim tem várias e várias coisas que a gente faz, sim, que são alusões a pedidos que a gente está pedindo para Deus. E, por exemplo, né, é bom comer chuchu. Isso aqui é um costume, não está escrito nos livros, tá? Mas para nós brasileiros isso aqui combina. Por quê?
A gente come chuchu para pedir Deus, dá pra gente um ano bom pra chuchu. Isso aqui é uma brincadeira, tá? Isso aqui não tem costume de comer chuchu. Mas a gente come coisas que dão alusões a pedidos que a gente quer pra Deus. Esse aqui é a refeição do primeiro dia. No segundo dia tem umas diferenças pequenas. No segundo dia a gente come uma fruta nova. Ou seja, uma fruta que você não comeu durante o ano. Se faz a bênção de Shehecheyanu. Agora, no segundo dia o Kiddush é um pouco diferente. Se faz o Kiddush no vinho. Depois, antes de comer a halá com mel, a gente primeiro come a fruta nova. Depois a gente come, faz uma netilat yadayim, lavagem de mãos, e a gente come o amutzi. Existe o costume também no Rosh Hashanah, que isso aqui é a mitzvah principal de Rosh Hashanah, que é escutar o toque do shofar. Isso aqui, ó. Sim? Isso aqui é um pouquinho do toque do shofar. O shofar, ele é o chifre de um carneiro. Né? Assim seria aqui. Por que a gente toca o shofar? Qual é o assunto do toque do shofar? O toque do shofar é para lembrar a gente a voltar para Deus, se conectar mais forte com Deus. E também falar, Deus, a gente quer mudar de vida, a gente quer ficar mais próximo de você, a gente quer se conectar mais com você. Aceita o nosso perdão, Deus. Ajuda a gente a voltar para você. Deus escuta esse toque do shofar, realmente Deus fica mais perto da gente. É que nem um choro. O toque do shofar, vocês vão ver, tem vários toques. Tem um toque primeiro que é tu, depois tem o segundo toque que é tu, depois tem o terceiro toque que é tu, 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 tu. Por que isso? O shofar, o toque do shofar, ele dá alusão a um choro. Tem vários tipos de choros. Tem um choro que a pessoa chora e fica sim. Tem outro choro que a pessoa para com tipo você vê criança chorando, é exatamente isso. E tem outro choro que sim. Ou seja, é um tipo de choro que ele está querendo dizer que no fundo da nossa alma está chorando, pedindo, Deus, escuta meu choro, eu quero me aproximar de você, me ajuda. E Deus recebe nosso choro, nosso arrependimento, e ele traz a gente de volta para ele, mais perto. Ajuda a gente a se conectar mais com ele. Assim também, o shofar era tocado quando coroava um rei, um novo rei, era tocado o shofar. Assim também está coroando Deus para ser nosso rei. Estou com o shofar dizendo, Deus, aceita a nossa coroação, que está coroando você como um Deus. Como nosso Deus, nosso rei. Tem a grande reza do Avinu Malkeinu, que é Avinu, nosso pai, nosso rei. Uma reza muito bonita. Sim, tem a música. Avinu Malkeinu, Heine Lanu Melech, Heine Lanu Melech, Eloto, Avinu Malkeinu, Heine Lanu Melech, Heine Lanu Melech, Eloto. Sim, toda uma música, uma melodia muito bonita, que é pedindo Deus. Avinu Malkeinu, nosso pai. Primeiro nosso pai. Depois nosso rei. Ele lá no Melech, a gente não tem outro rei. Ele lá, somente você. A gente quer você como nosso rei. Aceita isso. A gente fala nosso pai e nosso rei. Por que a gente fala primeiro nosso pai? Que Deus está julgando a gente. Pro lado, como eu falei no começo, dá um pouco de medo. Mas o dia do julgamento seria um dia triste, um dia apreensivo. Pro outro lado a gente lembra, pô, peraí, quem está julgando a gente é nosso pai. Nosso pai é bondoso, nosso pai quer nosso bem. Não vai dar nada de ruim pra gente. Isso a gente fala nessa música. A gente fala, seja nosso rei, julgue a gente, mas que nem um pai, dá pra gente um ano bom e doce, dá pra gente só coisas boas. Tem um costume também nesse dia, isso aqui é costume rabado, do movimento racístico de rabado, de ler todos os salmos 2 vezes. Ou seja, cada dia ler uma vez os salmos inteiros, os 150 capítulos. Tá? Porque como normalmente a gente quer pedir mais méritos, e uma reza a gente pede para Deus através dos salmos, dá pra gente um ano bom e doce. Aproveitem esse dia, para ser um dia de falar coisas boas, estudar um pouquinho mais de Torá, ler mais salmos, rezar mais, pedir mais para Deus. Tentar aproveitar esse dia com mais elevação. E através disso a gente pede para Deus, Deus dá pra gente, para todos nós, um ano bom e doce, um ano de realizações, um ano de paz, tranquilidade, saúde, alegrias, felicidades. E muita paz. Logo, logo, cabe-se toda essa guerra, que voltem todos os judeus, todas as pessoas que foram sequestradas lá, Israel, etc., toda a história que está acontecendo. Acabe logo todas essas guerras. A gente tenha uma paz tranquila, mas não uma paz que tenha certeza que não vai acontecer nada de mais de errado, que não vão haver nenhum mais ataques, etc. Tenha só coisas boas. A gente pede para Deus, Deus faz que a gente tenha um ano só de coisas boas. E que seja um ano de realizações e também que seja um ano da maior realização para Deus, que é um ano que o Rei Mashiach seja revelado, seja construído o terceiro templo sagrado, e que a gente possa ver a glória de Deus preenchendo todo que é lugar. A gente vai ter a presença divina, a gente vai ver Deus e poder apontar, esse é meu Deus, que ele vem, esse é meu Deus. A gente vai poder apontar, a gente vai ver Deus. Que isso possa acontecer logo, logo ainda nesse ano, tá bom? Shanat, eu desejo a todos vocês que tivava Hatimat Tová, Shanat Tová Metuká, a gente fala para todo mundo, que seja inscrito e selado para um ano bom e doce. Ou como é conhecido, Shanat Tová Metuká, um ano bom e doce para todos vocês.